Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. A gente está começando mais uma live aqui realizada pelo Núcleo Jovem Empreendedor via SIC de Concórdia, Santa Catarina. Hoje o nosso convidado é o Paulo Arbex, presidente executivo da Abra PCH. Paulo que está conosco hoje para trazer informações sobre o mercado de energia elétrica. Hoje o assunto é energia elétrica para indústrias, ações estratégicas durante e após o Covid. E antes de passar a palavra para o Paulo se apresentar, gostaria de fazer alguns agradecimentos de entidades e pessoas que viabilizaram essa live. A Associação Comercial e Empresarial de Concórdia, pelo espaço e pelo apoio na divulgação, ao Núcleo Jovem Empreendedor de Concórdia, que é o idealizador e condutor dessas lives, desse projeto, ao Paulo Arbex pela disponibilidade em compartilhar aqui o conhecimento conosco e para a gente buscar soluções nesse período de pandemia e olhando para um futuro, obviamente. Agradecimento também à SIC de Chapecó, que nos apoiou na divulgação, à Abra PCH, ao Sebrae, ao Segesc e vários amigos e parceiros que, através das redes sociais, de contatos, ajudaram a divulgar essa live. Paulo, quer se apresentar para o pessoal que está nos assistindo? Passo a palavra. Sim, deixa eu só voltar aqui. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite do Tiago e o convite das associações, né, da SIC, das outras associações envolvidas. É um prazer aí estar falando com todo mundo. A gente tem uma ligação muito, muito antiga e muito forte com Santa Catarina. A PESC, que é a Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina, é sócia fundadora da PCH e parceiros aí de todas as horas. E eu tenho uma ligação pessoal antiga com Santa Catarina, tenho muitos amigos catarinenses, vou para Santa Catarina aí desde garoto aí passar minhas férias, tal. Então é um prazer estar falando com vocês aqui, tá? Muito, muito obrigado pelo convite. Legal. Paulo, hoje o motivo da gente fazer essa live, falar de energia, é porque, pensando no contexto macro, a gente pode falar que está no segundo momento dessa pandemia, passando no segundo momento desse contexto socioeconômico, onde a gente já passou por uma paralisação. Alguns estados ainda estão paralisados, outros não. Aqui na região oeste de Santa Catarina, a gente teve, ou em Santa Catarina, tivemos um momento de paralisação, posteriormente a liberação gradativa das atividades econômicas e produtivas. Já conhecemos um pouco do histórico de contaminações e podemos dizer que um pouco do mecanismo de contaminação da Covid e alguma leitura do impacto econômico causado por essa pandemia. Embora a gente está ainda no meio da tormenta. Tem setores que estão sentindo mais, outras cadeias produtivas sentindo um pouco menos. E o setor energético é um setor que está grandemente impactado. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em março, a gente teve uma redução muito grande no consumo de energia, principalmente na cadeia de veículos, 45% de redução, na indústria têxtil, 34%, serviços, 32%, manufaturados, redução de 21%. Então, a gente vem aqui tentar fazer um exercício de leitura de contexto e futurologia, ou seja, a gente se adapta a esse contexto e como vamos atuar para frente. E aí, eu te convido, Paulo, a falar um pouquinho de como eram as perspectivas do mercado energético em 2019, em relação ao consumo de energia, e como é que está hoje? Como é que está essa perspectiva de hoje para frente? Tá. Olha, hoje a gente está vivendo um grau de incerteza muito grande para fazer qualquer tipo de previsão, né? Porque são previsões todas que dependem da resolução de um problema de saúde, e nós não somos especialistas em saúde, e os especialistas estão tendo dificuldade porque é um vírus novo, é uma doença nova que não tem nenhum tipo não tem conhecimento científico construído ainda, né?
O que a gente tem visto é o seguinte: antes da pandemia, o mercado esperava que o consumo de energia elétrica no Brasil crescesse esse ano 3%, em volume físico, né, em megawatt-hora. O PIB esperava-se que o PIB crescesse esse ano entre 1% e 2%, e ano que vem 3% e 4%. Agora, cada um fala uma coisa, né? As discrepâncias de projeção de PIB são malucas, né? Tem gente falando em 10% de queda de PIB, tem gente falando em 5%, tem gente falando em 3%. Eu acredito que não vai ser esse terror todo que a gente está imaginando. No setor elétrico especificamente, o consumo residencial ele aumentou um pouco. Está todo mundo trabalhando de home, quer dizer, todo mundo. Tem muita gente trabalhando em home office, tem muita gente. Então, é ar-condicionado, é internet, é computador, é a casa funcionando a todo vapor, só que o consumo comercial, o escritório, caiu demais, e o industrial, como vocês colocaram, tal, tudo caiu muito, né? Paramos a economia inteira do país aí por um mês e meio, quase 2 meses agora, né? A nossa expectativa é de que as coisas, a liberação para a volta das atividades seja gradual e comece já agora no final de final de maio. O governo já está sinalizando nesse sentido. E não faz sentido também, né? Ninguém aguenta. A gente está naquela situação assim que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É uma tragédia quando a gente fala em vidas humanas sendo perdidas. É uma tragédia, é triste, é difícil, mas parar a economia por 3 meses seguidos, a gente vai ter mais mortes ainda do que o próprio Covid, né? E a gente também questiona um pouquinho até que ponto que a gente consegue no Brasil fazer o lockdown. Um país que joga 50% do esgoto nos rios sem nenhum tratamento, em que Santa Catarina tem uma desigualdade menor que São Paulo, tá? Mas São Paulo é a Belíndia, né? Uma mistura de Bélgica com Índia. A gente tem áreas extremamente sofisticadas em São Paulo e tem favelas assim que as pessoas moram com um rio, esgoto a céu aberto passando no meio das casas. Então, como é que você evita a proliferação de vírus num ambiente desses, né? E não é só em São Paulo, no Brasil inteiro a gente tem esse tipo de situação. Então, a gente tem que tomar os cuidados, eu não sei o que os médicos vão recomendar, mas nós vamos ter que encontrar uma forma de trabalhar tomando todas as precauções e cuidados para não espalhar demais esse vírus, mas não tem como sustentar desse jeito aí, né? A gente imagina que a hora que volta bastante forte a economia. Agora, no setor elétrico, nós não imaginamos que a gente volte para a demanda pré-crise antes de 2021. Acho que é para final de 2001 voltar ao nível de demanda anterior. Eu não acho que é antes que isso, não. Final de 2021. Sim. Meados, okay. Entre metade, segundo semestre de 2021 é o que a gente está apostando, tá? Que seria na retomada gradativa da atividade industrial, possivelmente, né, que é a mais impactada. Há dias atrás conversamos e você comentava que as telecomunicações aumentaram o consumo, mas a indústria, por outro lado, que é um grande consumidor, um grande player, estagnou, né? Estagnou. E Santa Catarina é um estado em que o peso da indústria é muito grande, né? Vocês têm uma indústria muito ativa, né? Maior do que outros setores da economia. Então, sentiu bastante. Agora, nós temos o problema do setor elétrico hoje é uma ponte por fora da economia brasileira, né? Hoje essa crise é uma crise de fluxo, não é uma crise em que os fundamentos das empresas e da economia eles não foram comprometidos, né? O que a gente tem é um problema de fluxo de caixa. Do dia para a noite, o fluxo de caixa das empresas desabou, ficou negativo, porque foram proibidas de trabalhar. Como é que se resolve esse tipo de crise? Não é com política monetarista, é com medidas de cunho keynesiano. O próprio Paulo Guedes, que é um monetarista convicto, é um cara formado na escola de Chicago, com PhD, tal, não sei o quê, um liberal convicto e até ele é radicalmente liberal.
O Paulo Guedes é inteligente, é um cara, um economista brilhante, ele mesmo reconheceu que os instrumentos, os remédios monetaristas não são os ideais para aplicar na crise atual. Então, o que ele está fazendo? Ele está tomando medidas de cunho keynesiano, dando crédito, irrigando a economia, botando liquidez na economia, para passar essa crise, e já avisou que, olha, passando os efeitos, nós vamos ter que voltar com rigor fiscal, com políticas monetárias ortodoxas, etc., tal, para resolver o problema, né? Porque o Brasil já está com a dívida PIB hoje, acho que é 75%, e a previsão é que chegue a 90% até o final do ano. Certo, certo. Até porque, no momento como esse, não vai seguir-se uma cartilha, simplesmente, né? É um momento que o ministro da Economia tem que avaliar a situação não, vou seguir a cartilha mais ou menos liberal. Não, no momento que o país está pedindo, né? Então, não vai tornar ele menos ou mais liberal. Na verdade, ele precisa achar uma saída. Acho que o contexto é esse, né? Tá. E falando de governo, você conversou recentemente foi recentemente ao Ministério de Minas e Energia para entender o posicionamento do governo em relação ao setor elétrico, já que o setor produtivo parou, o consumo de energia também estagnou. Pode falar um pouquinho qual é o posicionamento do governo em relação aos empreendedores do setor elétrico? Tá. Olha, o governo está muito preocupado com os efeitos da crise na economia em geral. O Ministério de Minas e Energia está preocupado com como é que resolve isso daí, né? O investimento no setor elétrico é um investimento de payback de longo prazo. Você investe para ter um retorno do capital em 10, 12 anos, pelo menos. O que nós colocamos na reunião, né? Começou, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a achar a tratar o setor elétrico como se fosse governo. Não é governo. O setor elétrico hoje é muito mais privado do que estatal, né? Mas ainda tem esse, então vamos, não precisa pagar a conta de luz. Não é bem assim, né? Você imagina se nas empresas privadas as pessoas começassem a não honrar contrato, não pagar um ou outro, então não sei o quê. Isso aí vai estourar no mercado financeiro. No setor elétrico funciona assim, 60% a 80% da geração de caixa das geradoras de energia elétrica vão para pagar principal e juros para banco, né? Eu costumo brincar com os nossos associados que a matéria-prima de energia é financiamento, não é água, não é biomassa, não é combustível, é financiamento. Esse é o principal insumo que o setor elétrico tem e consome 60% a 80% do caixa de uma geradora. Então, se você não paga o gerador não paga o banco não paga o correntista, e aí é o caos. Aí sim, nós vamos para uma linha 1929. E na indústria não é diferente, né? Não precisa pagar a tua conta lá, você parcelou em 4 vezes, não precisa pagar não, porque, a crise, não é assim, né? Agora, se o governo colocar os bancos estatais para também financiar esse negócio, então não paga agora, paga o que você tem para pagar nos próximos 3 meses, paga em 5 anos, beleza, então me dá um financiamento de 5 anos também, né? No fim é isso. Não tem mágica, não tem como sair disso. Você tinha me pedido para falar um pouquinho do porquê do que aconteceu com o setor elétrico, não é isso? Por que o industrial brasileiro paga uma tarifa tão alta hoje, né? E é verdade, a gente saiu, infelizmente, o setor elétrico brasileiro regrediu. Até o final da década de 90, nós tínhamos uma das tarifas mais baratas do mundo. Hoje nós temos a 4ª mais cara do mundo. A gente teve um processo de desindustrialização enorme, a gente teve um processo de perda de competitividade, a energia elétrica era fator de competitividade brasileira, era um dos grandes trunfos que a gente tinha para competir no mundo globalizado. Hoje ela é um problema, né? Hoje ela é uma desvantagem competitiva. E o que causou isso aí? 3 coisas principais, né? Primeiro, começaram a colocar um monte de penduricalho na conta de luz, criar subsídio para Deus e o mundo, né? Para taxar de tudo que é jeito para gastar. O governo não para de tirar dinheiro do setor elétrico, espero que esse governo não faça mais isso, né? Mas os anteriores, todos eles tiraram muito dinheiro do setor elétrico.
mas não é o motivo principal. O motivo principal é o seguinte, até o final da década de 90, a gente gerava 85, 90% da nossa energia através de hidrelétricas. A energia hidrelétrica é a forma mais barata de se gerar energia. Ela tem embutida na mesma usina tanto a geração como a bateria, né? O estoque de energia na forma de água em reservatório. É a pilha mais limpa e mais barata do mundo, né? É muito melhor do que bateria de lítio, bateria lítio-cádium, não tem nada melhor do que isso daí. E ela não demanda cobertura. A hidrelétrica, o rio não seca de uma hora para outra. O vento para de uma hora para outra, várias vezes durante o dia. O sol se põe. O próprio petróleo. Não, o petróleo tem problema sim. O poço de petróleo seca, o cara tem que sair para um outro poço no mesmo campo. O petróleo tem que sair lá do meio do mar, ir para a costa, ser refinado, ser transportado até a usina para aí ser queimado. Quer dizer, o número de problemas que podem dar em cada uma dessas etapas e interromper a geração é muito maior do que uma hidrelétrica que você abre ali a torneira e gera energia. O teu risco é não ter água, não ter, nem no reservatório ou no fluxo do rio. O que a gente foi fazendo, né? Primeiro, aquelas promessas assim não cumpridas. As térmicas fósseis vão fazer o papel dos reservatórios com vantagens. Então fizeram leilões, pra vocês terem uma ideia do tamanho do prejuízo. O Brasil fez leilões em 2008, 2009 de termoelétricas fósseis. Aí queriam fazer, né? Na época era a Dilma presidente, ela queria fazer, fez as contas, a conta não fechava, né? Custaria, contando combustível, ia dar 800, 900 reais o megawatt-hora, e as hidrelétricas podiam vender a 140. Aí criou um tal de ICB, Índice Custo-Benefício. Por esse Índice Custo-Benefício, ela calculou que o custo-benefício dessas térmicas era de 138, ganharam um leilão das hidrelétricas a 140. Estas usinas todas que foram leiloadas como tendo um índice de custo-benefício de R$ 138 o megawatt-hora, estão custando hoje mais de R$ 1.200 o megawatt-hora. Mais de 1.200. Então, assim, é uma guerra para o mercado, cada fonte tenta vender que a sua é melhor, fazem promessas, não cumprem as promessas e depois a conta fica para o consumidor, o problema fica para o consumidor, aí vem aquele discurso do que não pode romper contrato, não pode investigar, não pode nada, e fica assim. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto custa, qual que é o faturamento da geração no Brasil? Grosso modo, 55 bilhões de reais por ano. Todas as fontes, tá? Nós fizemos um levantamento de 2013 até 2018. Nós não atualizamos ainda com os números de 2019, porque nós não conseguimos todos eles ainda, tá? Com a abertura que a gente precisa. Mas o que nós pedimos? Nós pegamos a Engenho Consultoria, que é uma consultoria famosa do setor, muito competente, e pedimos o seguinte: olha, eu quero saber quantos reais cada fonte recebeu e quantos megawatts-hora cada fonte entregou, para calcular o custo efetivo, né? O custo histórico, né? Parar com essa conversa mole de projeção, de modelos que você consegue manipular muito fácil, alterando as premissas, colocando as premissas que lhe convém. Então pedimos, vamos ver dados reais, quanto recebeu, quanto entregou. De 2013 a 2018, as hidrelétricas receberam um total de 161 bilhões de reais. Entregaram 74% dos megawatts-hora consumidos no país. Tá? Então, 161 bilhões, 74% dos megawatts-hora consumidos. As térmicas fósseis receberam 133 bilhões, só que entregaram apenas 19% dos megawatts-hora consumidos. Quer dizer, recebeu quase o mesmo montante em reais e entregou um terço. Menos de um terço, né? Um quarto, mais ou menos, do que... Então, e o porquê de, assim, térmica fóssil parada recebe um aluguel. Gerando ou não gerando, ela recebe. E isso paga todo o investimento fixo. Se ela gerar,
de acordo com as regras atuais do setor elétrico, ela recebe reembolso integral de todo o custo de combustível mais operação e manutenção, independente de para onde vai o preço do barril do petróleo, de para onde vai o dólar. Então o dólar saiu lá de 1,60, R$ 2 em coisa de 2008 e tal, hoje está 5,60. O barril do petróleo até $60. Tinha saído de $20 para $60. Agora caiu, está quase $20 de novo, né? Mas é um custo absurdo, né? Esse é o grande problema. Essas térmicas paradas parado ali, à disposição, custam 5,5 bi por ano. É o seguro mais caro do mundo, né? E certo. Se você pegar esses 132 bi, 31, 33 bi foram aluguel. Os outros 100 bilhões é combustível queimado, que não deixou nada, não deixou um legado, não deixou uma infraestrutura, nada, deixou poluição. Ô, Paulo, e pensando nesse modelo, onde as térmicas a combustível fóssil tem esse papel que você acabou de citar, esse problema. Vamos trazer agora pensando na PCH e na CGH, porque as grandes OHEs são um mercado diferenciado dos grandes players internacionais de geração de energia, ENGIE, CPFL, Enel e companhia. Mas trazendo para PCH e para CGH, 15 megas para baixo, vamos situar nesse formato. Até para situar o pessoal que está nos assistindo, que é onde nós temos a pulverização de investidores, né? Essas usinas menores têm pulverização de investidores. Essa condição das térmicas e o problema que elas são se revertem em oportunidade de geração de negócio para PCH, CGH e unidade fotovoltaica? Sim, o Brasil tem muita térmica cara que vai ter que ser substituída, né? Estão vencendo os contratos dessas térmicas nos próximos anos, elas precisam ser substituídas. Está havendo uma pressão muito forte do lobby da indústria do petróleo para que essas térmicas a diesel, a óleo pesado, etc., sejam substituídas por térmicas a gás natural, para eles continuarem vendendo o seu combustível, né? O gás natural é um pouco mais barato, mas é bem mais caro do que uma hidrelétrica, né? E o discurso, não, o risco de subir o preço é muito pequeno, não tem problema. Pô, tá bom, então vende em IPCA. Ah, não, mas aí não. Se o risco é baixo, transforma, né? Enfim, a gente está lutando pelo contrário. Nós estamos defendendo que chega, que o Brasil saiu de... As hidros eram 85% da capacidade instalada, hoje elas têm 64% da capacidade instalada. E mesmo assim estão entregando 73% da energia que o Brasil consome. Certo. Por que estão conseguindo fazer isso? Porque tem reservatório, né? A única fonte consegue gerar percentualmente mais, do que é o seu percentual da capacidade instalada total. Então, assim, não tem... Olha, tudo que é país... Você quer um número interessante... que é incrível, pouca gente sabe, né? A Alemanha é o país mais em que o movimento ambiental é mais ativo no mundo. A Alemanha tem 7.300 hidrelétricas. 7.300. A Alemanha tem 100% do tamanho do estado de Minas Gerais. 7.300. Aqui no Brasil, o país que tem um dos maior potencial do mundo, maior quantidade de água doce de rio do mundo, nós temos 1.300. Absurdo. Certo. A China tem 47.300 hidrelétricas. 47.300. Não tinha esse número. A Noruega tem 99% da energia da Noruega é de hidrelétrica. Estados Unidos, Alemanha, Japão, todos esses países esgotaram o seu potencial hidráulico. Aqui vai todos os países do mundo primeiro esgotaram o seu potencial hidráulico para depois recorrer a fontes menos eficientes. E aqui no Brasil, a gente está fazendo o contrário, né? A gente está
modernizando as nossas hidrelétricas e botando fontes menos eficientes, mais caras, mais poluentes no lugar. Só um minutinho, por favor. Sim. Pessoal, é importante esse debate que o Paulo traz, porque Santa Catarina tem um grande potencial hidrelétrico. Né, Paulo? Acho até prudente, Paulo, você comentar sobre o potencial hidrelétrico de Santa Catarina, Paraná, que é um estado que tem muitos projetos, inclusive você participa de projetos no Paraná. Nós temos vários projetos de hidrelétricas em Minas Gerais também. Então o Brasil tem um potencial ainda não instalado de muitas CGHs, muitas PCHs. Se eu não estou enganado, a ANEEL liberou o ano passado 103, 104 projetos de PCHs para a construção. Então, ou seja, são vários estágios até chegar no estágio de construção de uma PCH. Então, Paulo, vindo do encontro ao que você fala e da cultura de geração de energia desses países, o Brasil tem um potencial hidráulico instalado e não explorado muito grande, né? Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco para o pessoal que não é da área de energia entender quanto potencial hidrelétrico e sobre os impactos também, porque existe muita dúvida sobre o impacto que uma hidrelétrica causa. Rapaz, esse assunto para um tempão, mas vamos lá. Santa Catarina tem o maior número de usinas em licenciamento para serem construídas do Brasil, tá? Santa Catarina fez a lição de casa. Santa Catarina lançou no governo anterior o SC Mais Energia, foi um programa extremamente bem sucedido. Santa Catarina tem o maior parque industrial de fabricantes de equipamentos e máquinas para pequenas centrais hidrelétricas. Quer dizer, para Santa Catarina é um ganha-ganha. E o governo de Santa Catarina definiu que ele queria que Santa Catarina ficasse autossuficiente em energia elétrica. Hoje Santa Catarina ainda importa energia de outros estados. E o objetivo é mudar isso daí. Mais que isso, né, tem uma lei tramitando no Congresso para mudar, para que o ICMS seja arrecadado onde a energia é gerada e não consumida. Hoje é arrecadado onde consome. Então, São Paulo consome, é lá que vai o ICMS. Mas isso vai mudar, e isso mudando vai melhorar muito para os estados que tiverem geração. Então, Santa Catarina tem aí uns 2, 3 mil megas já identificados para serem construídos. 2, 3 mil megas, nós estamos falando aí de uns 21 bilhões de reais de potencial para investimento. É muito investimento, é muito emprego, para se fazer uma hidrelétrica, a gente não precisa importar um parafuso para fazer uma hidrelétrica. A indústria é 100% nacional, nós temos altíssima tecnologia de ponta. A China, quando foi fazer Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo, veio aqui no Brasil contratar engenheiros de ponta para ajudar, porque o Brasil tem experiência, tem know-how, tem idade nessa área e é reconhecido como detentor da melhor tecnologia do mundo em hidrelétrica. Santa Catarina tem um potencial enorme, Santa Catarina tem bastante queda, bastante rio, tem muita coisa a ser feita ainda em Santa Catarina. E tem muita coisa ainda a ser estudada, né, que ainda não foram estudados a fundo e esse número deve aumentar ainda mais. Então, assim, é uma oportunidade de investimento ótima, é bom para o Estado e é bom para o meio ambiente, tá? Tem um livro que eu sempre converso, sempre cito esse livro nas minhas andanças, nas minhas apresentações. Esse livro chama Uma Demão de Verde. Uma demão de tinta, sabe? Uma demão de verde, né? De verde. Esse livro foi escrito por uma jornalista investigativa canadense de ponta, chama Elaine Devar. Ela passou 10 anos acompanhando o nascimento do movimento ambientalista mundial. Ela acompanhou de 86 até 96, e em 96 ela publicou o livro dela. Infelizmente, as coisas que ela aponta lá ainda estão muito atuais, gostaria que não estivessem. E o que ela mostra ali? Ela mostra que esse movimento começou de uma forma espontânea, de gente preocupada com o meio ambiente, bem intencionada, até de uma forma um pouco romântica, tal, né? E rapidamente as indústrias mais poluidoras do mundo perceberam que isso aí era uma coisa que eles precisavam controlar, porque podia ameaçar ou atrapalhar o negócio deles, ou encarecer o negócio deles.
E isso foi feito. Esses caras começaram a doar dinheiro para essas ONGs ambientalistas, começaram a colocar diretores deles lá dentro, começaram a influenciar, tal, não sei o quê. Hoje, os maiores financiadores da maioria das ONGs ambientalistas do mundo são as indústrias mais poluentes do mundo. E são as que menos apanham, né? Eu lembro no começo do Greenpeace, o Greenpeace não deixava petroleiro entrar no porto, ficava passando com o barco na frente. Hoje só falta estender tapete vermelho para petroleiro. Bate nos competidores do petroleiro, bate em hidráulica, bate. Assim, é o jogo do nosso mundo hoje em dia. Né? O grande capital percebeu que é lucrativo para burro conquistar mentes e corações através de pseudo-especialistas, de ONGs, de propaganda, eles não falam diretamente, eles botam esses caras para falarem por eles, né? E convencer a população. É isso. E Tiago, tem um estudo da NASA, da Agência Espacial Americana, junto com a Universidade da Pensilvânia. Esses caras mapearam aonde que está a água do mundo, né? E esse número é gritante. A ABRA-PCH participou, eu estive lá, fiz a minha apresentação no Fórum Mundial da Água. Foi em março 18, aqui em Brasília. 97% da água do mundo é oceano. Em próprio consumo humano, não dá para irrigar uma lavoura, não dá para fazer nada com ela. Os 3% que sobram estão muito concentrados em geleiras e água subterrânea. Só 0,3% da água do mundo é lago, rio, pântano e alagado. Quer dizer, 0,3%. E a água é a matéria-prima oculta de tudo que a gente consome. Para fazer uma xicrinha de café, precisa de 3 mil litros de água. Para fazer 1 quilo de carne, 15 mil litros de água. Quer dizer, você tem um bem que é escasso, é essencial à vida. Pô, o nosso corpo, 70% do nosso corpo é água. Essa demonização de reservatório é uma sandice, é uma coisa de maluco. Está faltando água para irrigar uma lavoura, está faltando água para abastecer. O Sul hoje está vivendo um problema enorme, vai faltar água para beber em Santa Catarina. E a gente fica demonizando reservatório e fechando os olhos para petróleo, para carvão. Não tem cabimento, né? A gente precisa combater essas ideias de jirico. Nós temos 12% da água potável do mundo. Cada litro d'água que passa no rio vai continuar o seu caminho em direção ao mar, onde ele vai virar água salgada e não vai servir para mais nada, não vai ter nenhum uso. Pô, a coisa mais inteligente do mundo é você criar reservatórios para uso múltiplo, para abastecer o consumo humano, para irrigar uma plantação, para produzir alimento e para gerar energia elétrica. Então, é isso que a gente precisa retomar. A gente precisa retomar a racionalidade no setor elétrico, retomar, assim, precisa gerar energia elétrica. Qual que é a maneira menos danosa do ponto de vista ambiental de se gerar energia elétrica? E é a hidrelétrica. Além de tudo, tem a menor emissão de carbono do mundo, 1/3 do que a eólica emite, e 1/12 do que uma solar emite, e 1/102 do que uma térmica a gás emite. Quer dizer, não tem, por qualquer lugar que se olhe, ela é campeã. São números pouco divulgados, né, Paulo? E agora eu quero fazer uma ponte dessa situação do potencial hidráulico, do potencial de Santa Catarina, já que estamos falando aqui para um público de várias regiões do país, mas várias pessoas de Santa Catarina, empresários de Santa Catarina, e linkar com a condição dos industriais e dos grandes varejistas, grandes consumidores de energia, vamos colocar dessa forma. Se hoje a empresa é uma grande consumidora de energia, ela teve uma demanda que baixou em função da Covid, ou seja, ela está no meio da tormenta, ainda baixou. Ela precisa tomar uma decisão, rever contrato, enfim, ela tem uma leitura de quando vai aumentar. O que seria uma decisão estratégica para essa empresa, no sentido de negociar com a geradora de energia? E para quem ainda compra do método convencional, se podemos chamar de método convencional, quais seriam as alternativas? Me parece que e eu vi isso num artigo recentemente, que a indústria está num dilema de
gera a própria energia, ou vai para Mercado Livre, ou geração distribuída, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que são mecanismos que quem está nos assistindo pode acessar diretamente. Tá. Olha, a gente tem visto isso acontecer muito, é um bom ponto. A indústria, energia é um insumo importante para a indústria e precisa ser barateado, né? Tem 3 alternativas. Tem o Mercado Livre, que é a alternativa mais simples, né? Tem a figura do autoprodutor de energia, que tem um benefício fiscal importante, que é a ausência de ICMS na energia. E tem a geração distribuída. Por ordem de atratividade, eu acho que a geração distribuída hoje é a melhor, a autoprodução é a segunda, né? Você não precisa ser necessariamente o único dono da usina, você pode ser um dos acionistas da usina para ser um autoprodutor. E a terceira é o Mercado Livre. Vai ficar mais complexo você gerenciar essas coisas, porque hoje só o consumidor tem tarifa pico fora pico. O gerador recebe flat, quer dizer, isso aí desde 98 que a gente está insistindo para que tenha uma tarifa horária, porque aí você dá um incentivo econômico para o próprio mercado buscar soluções para a vida real. Vida real é o seguinte, a demanda na madrugada, por exemplo, ela é 40% mais baixa do que nos momentos de pico. Então, e não é economicamente eficiente você manter uma usina parada para ficar entrando para cobrir intermitência de eólica, de solar, de hora em hora, né? Você acaba tendo que ter 2 usinas para assegurar uma. Você constrói 2 megas para poder ter um, né? Então, tem que desenvolver coisas mais interessantes. Vai ter a horária, e com a horária, o consumidor vai precisar administrar um pouco melhor, e o gerador também vai precisar administrar melhor a sua geração. Vale a pena investir em energia elétrica, é um bom investimento, dá um retorno bom. Você ser um autoprodutor tem a vantagem adicional de você reduzir a sua conta de luz e poder vender as sobras. Geração distribuída é um pouco diferente, então tem várias alternativas, vale a pena estudar. É um mercado relativamente novo, né? A gente ainda tem muita, a Eletrobras ainda é uma parcela muito grande da geração de energia no Brasil, mas isso vai mudar, vai ter um mercado privado. A gente está lutando muito para que implantem logo a Bolsa de Energia. A hora que implantar a Bolsa de Energia vai ter pregão, você vai ter preço minuto a minuto, leilão permanente, né? O pregão de Bolsa de Valores é um leilão permanente, né? É o mercado mais... Já existe isso? Não. Isso já é prática em outros ou não? No mundo, sim. Lá fora tem bolsa de energia. Quase todos os países desenvolvidos que já estão na nossa frente aí tem bolsa de energia. Nós ainda não. Tem uma resistência das comercializadoras que não querem muito. Assim, algumas comercializadoras querem, são divididos lá dentro. Tá? Tem comercializadora que quer, tem comercializadora que não quer. E por um motivo é o seguinte, né? Tem comercializadora hoje dando 35% de retorno sobre patrimônio líquido. Isso, patrimônio. Na hora que e a hora que você calcula sobre o capital, né, que é o dinheiro que o cara efetivamente põe, patrimônio líquido é capital mais lucro acumulado, né? A hora que você calcula sobre capital, tem gente ganhando 4.800% ao ano. Nossa. Bem coisa do Brasil. Sim, o comercializador que quiser coisa de alto retorno, vá para a opção, né? Na hora que você tiver uma bolsa, você tem liquidez, vai ter mercado para opção, para derivativo, para uma série de outras coisas. O cara que quiser tomar mais risco, vai tomar mais risco. Agora, não dá para ter... O mercado precisa ser mais transparente, precisa ter uma bolsa com pregão, divulgar o preço que está sendo praticado de minuto em minuto, como é uma bolsa de valores. Na bolsa de valores, a dona Maria, lá, a dona de casa, que comprar uma ação, ela pode comprar junto com o Jorge Paulo Lemann, né, que é o brasileiro mais rico o cara mais rico do Brasil hoje. Ela vai comprar aquela ação da Petrobras ao mesmo preço que ele, se ela comprar no mesmo minuto. Né? Agora, no Brasil, não. No Brasil, o comprador tem que falar com a comercializadora ou com o gerador, cada um tem que aprovar o crédito do outro, tem que pegar cadastro, para aí começar a conversar de preço. E o comprador, via de regra, não sabe qual é o preço que está sendo praticado, porque é tudo por telefone.
não tem pregão Entendi. eletrônico, não tem um pregão de bolsa. Mas enfim, Ô, Paulo, só para não perder o link, só para não perder o link voltando ao nosso camarada da indústria ou do varejo, consumidor de energia. Digamos que alguém que esteja nos assistindo esteja interessado ou sinta curiosidade em buscar informação sobre ser autogerador ou comprar cotas de um empreendimento. Qual que é o perfil desse cliente? Qual deve ser o consumo dele para ele acessar, para ser viável acessar essas alternativas de mercado, ou até mesmo empreender? Tá. No Mercado Livre ele tem que ter uma carga superior, agora se me pegou, eu de cabeça não lembro que andou mudando tanto, era 3 mega de carga mínima, né? Mas mudou, acho que hoje está na faixa de 1 megawatt de consumo mínimo, para poder ir para o Mercado Livre. No mercado de autoprodução, a nova lei que está em tramitação está estabelecendo em 3 megawatts. Na geração distribuída é de 0 a 5. Ok. Tá? E a vantagem é o seguinte, hoje no mercado regulado, a tarifa de Santa Catarina está na faixa de uns R$500, né, incluindo fio mais energia. A hora que você põe PIS, COFINS, ICMS em cima, essa tarifa vai para uns R$700, R$800 o megawatt-hora. Então, tem muito para economizar. Na GD eu tenho visto preços na faixa de R$400, mas aí all-in, com todos os impostos, 400, 450. Eu tenho visto, autoprodução não tenho muito dado não, mas dá para conseguir, dá para reduzir bastante, tá? Bastante, esses 800. Ok. Fiz mais uma pergunta agora sobre a geração. Digamos que essa mesma pessoa decida enfim, fazer o investimento, em buscar esse investimento. Qual que é o caminho? Como que alguém que deseja ser empreendedor ou construir uma usina, ou enfim, uma unidade fotovoltaica, qual é o caminho? Ela vai buscar um projeto pronto? Ela vai buscar quem? Como é que funciona esse mercado? Pode clarear um pouquinho como é que funciona esse mercado para os empreendedores que estão nos assistindo? Olha, eu vim do mercado financeiro, tá? Eu estou nesse mercado de energia desde 2008. No começo eu caí muito em conto do vigário, tá? Sendo bem franco com vocês. Infelizmente, tem muito no mercado o que a gente chama aí de o corretor de usina, né? É preciso evitar esse tipo de coisa. Nós criamos, um dos motivos da gente ter criado a associação, o motivo principal foi para ter uma interlocução junto ao governo e não permitir que essas regras aí que criam privilégios para alguns e prejudicam outros continuassem, né? A outra foi a gente criar um network aí de empresas que se conhecem, que um sabe referência do outro e tal. E depois que a gente criou a associação, melhorou muito esse negócio. Aquele cara meio picareta, que enrola, vende gato por lebre para um, tal, não sei o que, ele vende uma vez. Depois as pessoas se falam dentro da associação, as pessoas conversam, trocam informações, trocam referências e tal. Então, o sujeito sério vai ter vários negócios recorrentes. E o sujeito que não é sério, ele acaba não entrando mais naquele grupo. Então, a primeira coisa que eu recomendo para quem quer entrar em energia, entra numa associação, se associa, entra na área especializada, não é caro, a gente está com uma tarifa, acho que é R$500, R$600 por mês, não é nada do outro mundo, vai ter contato com 200 empresas que estão lá dentro, vai 2, 3 telefonemas, você fica sabendo quem que é o melhor profissional para cada um dos tipos de coisa que você está procurando. E a outra coisa muito importante, como eu brinquei que matéria-prima de energia é financiamento, então é trabalhar muito bem a equação financeira. Tá? Eu entrei nesse negócio de energia pelo meu passado de mercado financeiro. Eu passei 25 anos da minha vida no mercado financeiro. Eu fui diretor de Project Finance do Banco de Boston, do Deutsche Bank, banco alemão, né? Depois fui para o Société Générale, que é um banco francês, e depois para um banco anglo-sul-africano, que era o Standard Bank.
E aí eu vi que era interessante, que os projetos de energia conseguiam uma alavancagem mais alta, de 70 a 30, às vezes até 80 a 20, né? Entre 60 a 40 e 80 a 20. E resolvi entrar nesse mercado. Então, é muito importante. A equação financeira montar uma boa equação financeira, estruturar a contratação, gerenciar os riscos, é muito importante para o sucesso de um projeto de energia elétrica. Então, é bom estar bem assessorado financeiramente e entrar no setor. Não entra assim. Eu recomendo para os seus ouvintes aqui que estiverem participando, antes de entrar, entra primeiro numa associação, participa dos eventos, vai num evento, conhece as pessoas, conversa, conheça um pouco mais, explora um pouco melhor, para não correr o risco de pegar um mau profissional, um mau corretor que te coloque em fria, né? Entra, separar o joio do trigo, acho que é muito importante, né? Ninguém entra de cabeça nas coisas, né? Não vale a pena, não é uma boa política. Claro, claro, até porque são investimentos altos e tem muito projeto, né? Muito pré-projeto também no mercado, então tem que tomar cuidado, assim como todos os ramos, para não acabar fazendo maus negócios, né? Negócios que vão trazer prejuízo depois ou não vão trazer a rentabilidade esperada, né? Exato. Paulo, a gente está chegando no tempo final aqui. Tu gostaria de repassar alguma informação que a gente acabou não abordando aqui? Tem algum aspecto que tu gostaria de passar para esse pessoal consumidor de energia, varejistas, industriais, serviços que estamos assistindo? Deixa eu ver, você tinha levantado uma série de perguntas, né? Deixa eu ver se alguma coisa eu deixei de abordar. Isso. E a reunião com o ministro, com o ministro a gente colocou o seguinte: nesse mercado aí a gente precisa fazer o que a gente pediu para não haver rompimento de contrato, né? Manter o respeito aos contratos. E infelizmente, como muita gente está sem dinheiro, a resolução vai ser dar financiamento para as distribuidoras para que elas consigam continuar honrando seus contratos até que a demanda seja retomada e ela possa cobrar os consumidores que não estão conseguindo pagar a sua conta, né? Esse foi o ponto principal. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: nós montamos a associação para lutar pelo melhor do nosso setor. Eu acho que é importante os consumidores também atuarem, sabe, também questionarem, não permitir que os governos façam o que governos anteriores fizeram, que foi transformar esse setor, que era um fator de competitividade, era um dos melhores do mundo. Nós aumentamos até a parte ambiental. Com essa brincadeira de botar isso, o Brasil aumentou em 700% as emissões de carbono do setor elétrico, tá? Para que vocês tenham uma ideia do quanto que isso é grande, o quanto que isso aí é um absurdo. O IPCC ONU, né, que é o International Panel for Climate Change, é o painel internacional de mudanças climáticas, é o órgão mais respeitado do mundo em mudanças climáticas. Ele afirma que nós estamos vivendo mudança climática em função de um aumento de 40% na concentração de carbono na atmosfera em 200 anos. O Brasil, em 20 anos, aumentou a emissão em 700% do setor elétrico. Sim. É uma pura. E gastando mais, né? É um dos únicos países do mundo que a energia renovável é mais barata do que a térmica, né? Nos Estados Unidos e na Europa, eles têm muito pouca energia renovável, só tem eólica e solar, que tem esse problema da intermitência, né? Complementação térmica, cobertura térmica da intermitência. Então, para eles, o térmico é mais barato do que a renovável. Aqui no Brasil, não. Aqui a hidrelétrica é mais barata do que a eólica, é mais barata do que a solar, é mais barata do que se você botar todos os custos, né? E muito mais barata do que a fóssil. Então, não faz nenhum sentido. Claro. É questionar. Eu acho que os consumidores têm que participar também das discussões com o Ministério de Minas e Energia, colocar os seus pontos, né? Ficar atento, porque, poxa, isso aí vai impactar na competitividade da indústria. E reiterar que vale muito a pena o consumidor que tem um volume bom, avaliar a possibilidade de investir também na GD ou na autoprodução, alguma coisa assim, né? Hoje em dia, com o juro que a gente está tendo no Brasil, 3,75 de Selic,
Agora, dia 12, tem reunião do Copom, do Banco Central, deve cair para 3,25. O dinheiro está queimando na mão, né? Se aplicar 3,25, 20% é R fonte, né, Thiago? Que sobra 2,40 ao ano? Eu vou aproveitar aqui, ó, tem um dos nossos ouvintes mandou uma pergunta, o Cleverson Dalmora, ele pede qual é o tempo médio para conseguir a liberação para a construção de uma PCH no Rio Grande do Sul. O Cleverson está interessado em construir. Olha, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul fez ele informatizou o processo de licenciamento ambiental. A gente está trabalhando muito forte nisso, de agilizar tal. Já demorou 4 anos conseguir uma licença, entre paradas e voltas. Hoje em dia, bem trabalhada, se você tiver um bom estudo ambiental, fizer as coisas direitinho, eu acredito que em 1 ano você aprova. Legal. Eu acho que, e a gente quer reduzir mais isso daí. Muitos estados estão fazendo o que é certo, né? Não adianta, nós não temos órgão ambiental para analisar tudo que é empreendimento, não é nem de setor elétrico, né? Tudo que é empreendimento do Brasil. Então, poxa, o órgão ambiental tem que focar primeiro nos maiores de maior impacto, depois nos menores de menor impacto, né? Então, aí fica pegando usininha pequena em Santa Catarina a gente está trabalhando junto ao IMA para simplificar um pouquinho mais aí as pequenas hidrelétricas. E acredito que vamos conseguir, a gente está tendo uma boa receptividade. No Brasil inteiro tem um movimento nesse sentido, tá? Legal. E, Paulo, é importante fazer o gancho também com o que você comentou de fazer um bom planejamento, porque tem muito projeto que tem, ou melhor, muitos empreendimentos energéticos têm fama de ficar muito tempo parado no licenciamento ambiental, mas tem muito projeto muito falho, né? Tem muito furo em projeto, a gente vê muitos projetos que não atendem todos os aspectos porque daqui a pouco não foi um profissional que teve o cuidado necessário, o planejamento necessário, então isso reforça a necessidade de buscar um profissional sério que saiba o que está fazendo, que conheça todos os passos para não colocar o cliente numa fria, né? Sim, isso também, tá? Agora, hoje, o maior problema, eu concordo com você, isso é, assim, sem dúvida, tem que ter um bom profissional fazendo um estudo bem feito, porque senão, também se mandar um estudo porcaria, vai ser reprovado, né? Ou então vão pedir comentação. Mas hoje a gente realmente precisa rever um pouquinho nossas regras. A gente tem muita regra maluca, né? Eu estou com um caso pessoal meu, estou com uma usina uma CGH, 3,5 MW, ela tem supressão vegetal de mata nativa de 2 hectares, não tem lago nenhum, não tem inundação nenhuma, zero. Não que eu ache lago ruim, eu acho lago bom, mas enfim, e demorou 4 anos para aprovar, e foi embargada pelo Ministério Público, a gente teve que recorrer, terminamos a usina, tá? A usina está pronta, tal. Mas uma dor de cabeça infernal para uma coisa desse tamanho. Aí eu vejo lá usinas de 500, 1.000 megawatts queimando petróleo, emitindo 112 vezes mais carbono que a gente. Ninguém questiona nada, aprova em 120 dias. Eu vejo o órgão ambiental no Paraná, por exemplo, exigindo que você levante qual é a fauna e flora do projeto minúsculo também, né? Aí tem uma metodologia de fazer isso aí com câmera, com sensores infravermelho para a noite, sensor fotovoltaico, fotocrômico, sei lá como é que chama isso, durante o dia. Não, tem que capturar, botar armadilha e capturar o bicho e levar o bicho até o animal, coitadinho, até morre no caminho. Quer dizer, poxa, o estudo ambiental mata mais do que o empreendimento? Não tem cabimento, né? E aí você tem 4 estações do ano, então você tem que esperar 1 ano para fazer esse estudo, não tem o menor sentido, né? E assim, é desumano, é uma maldade com os animais, né? Aprisionar um monte de animalzinho pequeno, levar até um instituto biológico, o bichinho morre no animal silvestre, não se adapta, não sobrevive em gaiola. Sim, verdade. Paulo, nós estamos com o nosso tempo aqui no finalzinho, então, para quem tiver dúvida, para quem quiser conhecer o setor, seja qual for a dúvida, queres deixar contato, abra PCH, podem te procurar. Tá.
Se forem assuntos da associação, então o contato é paulo.arbex, como está escrito aí na legenda, né? @abrapch.org.br. Não é .com, tá? É .org.br. E se quiser falar sobre negócios particulares e tal, aí a minha empresa é paulo.arbex também, @eninsa. Eninsa se escreve assim, E de eco, N de navio, I de Inês, N de navio, S de Silvia, A de Antônio.com.br. E os telefones da... Você tem o WPCH, eu estou sem o meu cartão aqui. O da empresa é 11 2361 0180. E o da Abra PCH, eu vou passar o celular do Alisson, que é a pessoa que cuida da minha agenda. O do Alisson é 61 8177 0166. Ok. Paulo, obrigado pela participação, pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado aqui. Tenho certeza que foi de muita utilidade para quem está ouvindo e para quem vai ouvir isso futuramente nos canais de mídia social. Eu também trabalho, me relaciono com o meio energético na cadeia produtiva que eu atuo. É muito importante que a gente traga essas informações dos grandes centros para o interior, que a gente tenha informações verídicas, informações sem filtro, sem ruído, para que quem tem interesse em empreender, ou quem precisa economizar, ou quem tem que tomar uma decisão estratégica, tenha subsídio para isso. Então, novamente agradeço a tua participação, agradeço quem nos ouviu, quem comentou, agradeço à Associação Comercial de Concórdia pela oportunidade, o Núcleo Jovem Empreendedor pela iniciativa e os nossos apoiadores que ajudaram a divulgar. E a gente está à disposição. Paulo, muito obrigado. Quiser deixar uma mensagem final? Sim. Tiago, muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço a associação e a todos os empresários aí que estão participando. Eu espero ter trazido algumas informações de interesse de vocês. Fico à disposição para responder perguntas. Se você quiser encaminhar depois as perguntas que você foi recebendo aí, a gente vai ter o maior prazer de responder. E peço desculpas se eu me alonguei, se eu saí um pouco, se eu derivei um pouquinho do assunto que mais interessava a vocês, tá? A intenção foi de dar as informações que eu, daqui do meu lado de fora, julgava que seriam mais interessantes para vocês. Espero ter conseguido, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer, um orgulho participar desse call e tudo de bom para todos, tá bom? Sucesso. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom, até mais. Até mais.